Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos do Grupo Espírita Redenção. Eu me chamo Darcy Cardoso, faço parte da União da Mocidade Espírita de Niterói, a UME, que fica no centro de Niterói. E hoje nós vamos falar sobre o tema fatalidade. Eu pensei em falar nesse tema, me estimulei, né, por conta de uma postagem que eu vi no Facebook que falava do atentado das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Então, esse companheiro que postou o texto, ele dizia que uma companhia que atendia no World Trade Center, eles eram muito grandes, né? Tinham muitos empregados, muito intenso trabalho, né? E aí eles fizeram um levantamento, procuraram saber por que que algumas pessoas tinham se livrado daquele acidente, né? E aí eles foram recolhendo as situações mais interessantes. Por exemplo, um funcionário, ele não tinha chegado a tempo porque ele havia pego uma estrada para chegar mais rápido e, na verdade, a estrada estava toda engarrafada. Então, ele não chegou porque ele, pensando em chegar mais rápido, acabou chegando atrasado e, por conta disso, ele estava vivo. Outra menina saiu de casa um pombo cagou na roupa dela. Ela voltou para limpar a roupa, para tirar aquela roupa, e foi o tempo dela chegar e aquele momento ali salvou a vida dela. O outro também, é, atendendo o telefone demorou muito para desligar e ele saiu atrasado. Então ele foi contando várias pessoas que por acaso, né, o acaso não existe, mas que acham que por acaso eles não estavam naquele momento. Mas ele ficou mais impressionado com o senhor que estava com o sapato muito apertado e ele parou na farmácia para botar um band-aid, né? E aquele momentinho que ele parou na farmácia, entrou na farmácia, ele falou assim, não, hoje eu não vou deixar esse sapato me machucar mais não. Aí naquele momento ele entrou na farmácia, tirou o sapato, pegou, botou um band-aid e voltou para o seu caminho habitual. E ele percebeu que foi aquilo que salvou a vida dele, né? Então ele tem vários relatos desses empregados, né? Falando, contando essas histórias para mostrar que por uma fatalidade também eles não estavam lá naquele momento, né? Então, e aí depois no comentário do Facebook tem algumas pessoas que vão contando também, né, os seus momentos de se livrarem de algum problema e até da morte. Aí tem o caso de um soldado, né, que foi escalado para Haiti e para uma tarefa no Haiti com um batalhão e pegaram o avião e o avião começou a dar pane na turbina. Então eles tiveram que parar um pouco e resolver aquele problema da turbina. E quando eles saíram, eles ficaram sabendo que havia um terremoto destruído toda Haiti e o lugar onde eles iam, que era um prédio da ONU, estava todo destruído, não tinha salvado ninguém. E eles partiram para outro lugar e lá eles souberam também que por causa do terremoto estava vindo a tsunami. A tsunami estava passando, então eles voltaram para o Brasil. Não pararam em lugar nenhum, voltaram para o Brasil e depois de um tempo eles foram e chegaram lá e encontraram aquele caos, né, que a gente conhece. Então,
O que será isso? A fatalidade, o que que é? O que que é fatalidade, né? Então, no livro dos Espíritos, eles falam assim: será que existe uma fatalidade, alguma coisa que vá realmente nos acontecer? Fatalmente nós passaremos por aquilo? Mas eles falam assim, ó, no capítulo 10 da Lei de Liberdade, na questão 851, ele responde, ó: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados e, neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Então ele vai explicar que a fatalidade existe relativamente à nossa encarnação, porque nós escolhemos e decidimos, nos comprometemos a passar por alguns pontos, né, fatais que devem acontecer, e o livre-arbítrio é a nossa reação àqueles momentos, aquelas dificuldades. Então ele fala assim, ó: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito faz ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir, né? Então, nós vamos reagir às provas que são fatais de uma maneira ou de outra, de acordo com o nosso estado íntimo. E é nesse momento que nós vamos dar provas do nosso estado evolutivo, da nossa evolução moral, da nossa maturidade moral. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. A vontade nossa é soberana, né? Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando e exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então nós temos essa vontade. Claro que um espírito, quanto mais superior for, menos ele vai interferir na nossa encarnação. Ele vai estimular, vai dar orientações, intuir, né, se nós estivermos preparados, se nós estivermos ligados a esses espíritos. Mas os espíritos inferiores, eles procuram, né, o mais possível nos influenciar e nos tirar do caminho, né? Então é diferente do espírito mais evoluído, né? O espírito inferior, ele vem com aquela influência e quase que a gente perde a nossa vontade, mas nós nunca podemos dizer que um espírito nos conduziu àquela atitude, porque nós temos a nossa vontade, que é soberana, né? Mas o espírito feliz, né, bondoso, ele não nos influencia a esse ponto. Então, nós temos, eles falam aqui, né, a fatalidade, ela vem por nosso livre-arbítrio. Porque nós, antes de encarnarmos, nós escolhemos como nós iríamos viver a nossa vida, né? Os pontos, né, que nós passaríamos, tudo isso está como se fosse escrito num destino. Agora, nós podemos mudar esse destino? E aí eu trago aqui o livro A Vida Escreve, né, pelo espírito Hilário Silva. Mas antes eu vou falar assim, nós vamos lembrar que nós podemos
tanto adiantar, porque fatal só existe a hora da morte, né? Todos nós, quando chegamos na Terra, nós também, a fatalidade maior, tem vários contextos, né? Várias situações que são fatais, que nós temos que passar por elas. Mas a fatalidade maior é a hora da nossa morte, não é? Mas nós também, quanto a esta fatalidade maior, também não é assim absolutamente aquele momento que nós vamos voltar para o plano espiritual. Nós podemos adiantar este momento, que é o suicídio, né, que nós conhecemos, que passamos a conhecer com André Luiz, eu acho, acredito, que nós passamos a conhecer o suicídio indireto, foi mais divulgado com as obras de André Luiz, né? Que André Luiz, quando estava no umbral, ele reclamava, quando ele chegou no nosso lar, ele reclamou porque ele foi considerado suicida. Todos aqueles espíritos chamavam ele de suicida. E ele falou que não, que ele lutou pela vida, mas ele viu que ele lutou pela vida de uma certa maneira, mas ele não conquistou, né? Ele foi pro nosso lar antes do tempo, né? Ele desencarnou antes do tempo, ele ainda tinha uma energia e ele, por razões que a gente lê no livro, né? Ele chegou lá no mundo espiritual antes do tempo. Então ele é considerado um suicida indireto. E ao mesmo tempo, como tem o suicídio indireto, pessoas que gastam as suas energias, não precisa ser, também pode ser, lógico que a gente lembra sempre de nós quando estamos viciados, né? Quando somos viciados, gastamos as energias excessivamente na bebida, nos quimioterápicos, no cigarro, né? Em tudo isso. E também nós podemos lembrar que nós também nos desgastamos na irritação, na tristeza, na mágoa excessiva, né? Então tudo isso no estresse, na aceleração, tudo isso vai desgastando, na falta de sono, nas condições nas condições que nos prejudicam a vida, seja na alimentação, né? Então tudo isso vai fazendo um conjunto que podemos voltar bem antes do tempo, consumindo as nossas energias, que nós temos energia para chegar a 80, 60, 70, e nós podemos voltar com 40, com 30, com 50 antes do tempo, né? Então nós seremos considerados assim, não um suicida indireto, mas assim, uma pessoa que voltou, gastou muitas energias e de uma forma ou de outra, e prejudicando a saúde mental, espiritual, e podemos prejudicar a ponto de realmente sermos considerados um suicida indireto. Agora, nós também podemos voltar depois, né? Esse ponto da desencarnação pode ser também postergado. Nós podemos receber uma moratória, às vezes 1, 2, 3, porque nós estamos trabalhando, fazendo um trabalho positivo, né? Isso a gente vê nesses médiuns que recebem, nós sabemos assim que a gente vê que tem médios que estão aí assim com a partir de muitas moratórias, porque tem feito um trabalho positivo, tem contribuído com o momento do planeta, né? Mas nós podemos também ter essa moratória. Eu lembro do livro O Brilho da Vida Eterna, aquela senhora, né, que ia desencarnar, e o André Luiz estava com aquela equipe para promover o desencarne daquela senhora, e de repente veio uma ordem para que ela tivesse, em vez de eles tirarem a energia dela e irem desligando o corpo dela, o corpo físico do espírito, veio uma ordem para eles colocarem mais energia para ela, porque ela tinha recebido
uma moratória de ficar aqui na Terra mais ou menos 1 ano. E por quê? Porque era o tempo, a filha estava grávida, não sabia, e ela poderia perder aquele bebê que estava iniciando a gravidez por conta do choque que ela teria com a mãe desencarnando. Então, uma criança, né, que era o neto do coração, era o neto de uma menina que trabalhava na casa dela, o filho de uma menina que trabalhava na casa dela, e que ela considerava tanto a menina quanto ele, tinha muito carinho por ele. E ele entra correndo e fala, vovó, vovó. E aí o espírito fala, ó, foi esse menino que fez a prece, porque a menina que vai nascer tem um trabalho para realizar com ele na igreja, né? Porque ela era protestante, né? Evangélica. Então, na igreja, eles têm um trabalho para desenvolver. Então, ela precisa ficar mais 1 ano para poder que essa menina nasça com tranquilidade. Então, é a moratória. Então, nem sempre aquilo é uma fatalidade, mas pode alterar, é dinâmica, né? De alguma forma. Algumas coisas podem acontecer na nossa vida, mas podem ser atenuadas. Então, eu lembro desse livro aqui, ó, que é um livro que todo mundo todo mundo mais ou menos conhece, né? Esse texto é um texto desse livro A Vida Escreve, o capítulo 20, O Merecimento. Olha que interessante o título, Merecimento. Então ele fala que Saturnino Pereira era um homem muito bom, muito, muito bom. Era considerado assim um excelente amigo, um excelente filho, excelente marido, pai. E ele conheceu a doutrina espírita muito cedo, então era um espírita também, muito caridoso, tinha muita atenção para todo mundo. E uma certa vez ele perdeu um dedo numa serra, né? O dedo dele entrou na serra e foi sangue por todo lado, e ele foi para o hospital e todo mundo ficava falando, puxa vida, como que pode Saturnino Pereira, né? Um querido amigo, como é que pode isso acontecer com ele? Ah, meu Deus, não era para acontecer, por que aconteceu com ele? E ao mesmo tempo, alguns materialistas, né, que não acreditavam em nada, falavam, tá vendo? Faz tanto bem, e aí? Perdeu o dedo, né? O que adianta rezar tanto? E aí ele realmente, tanto ele ouvia aquilo, ele ficou meio triste. E à noite ele foi no hospital, né? Tratou daquela enfermidade, né? Fechou tudo. Mas à noite ele estava bem, ele foi com aquela tipóia para o centro espírita. E chegando lá, né? O Macário, né? Que era o nome do. Acho que é o Macário, que era o espírito que. Macário. Ele é o benfeitor daquela casa, né? E ele fala com todo mundo e fala para ele também: meu filho, você está triste, né? Você acha que não deveria ter acontecido com você. Mas ele fala assim, eu vou ler o texto, ele fala assim, Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue a tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentarmos em condições para o desagravo. Quer dizer, toda vez que nós tivermos condição de receber aquele prejuízo. Porque o Emmanuel ele tem uma página que vai falar assim, no aprimoramento. Então ele vai falar que tem encarnações que nós fugimos muito das nossas dívidas maiores. Nós enfrentamos as pequenas, mas nós deixamos as maiores dores para momentos que nós estejamos mais preparados para não sucumbir àquele problema que nós vamos enfrentar. Então ele fala que
Essas encarnações são encarnações especiais que nós pedimos para passar por aquele problema, para poder resgatar grandes débitos. Então nós viemos com problemas congeniais, ele fala isso. Então ele fala que é no aprimoramento do corpo espiritual, que o corpo espiritual sai desses encontros com a dor, com a fatalidade maior, né? Muito mais evoluído, mais amadurecido, se nós tivermos condições de aprender com aquilo. Mas geralmente, quando o desafio vem, né, nós estamos preparados. Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou seja, nós já estamos encarnados, preparados para receber todas as adversidades que nós vamos encontrar. É um desafio que vai nos pedir uma superação, porque senão nós não crescemos. Então vai ser um momento que a gente está quase pronto, mas nesse momento vem aquela dor para você poder se superar e crescer, alcançar aquela evolução, aquela iluminação. Então são essas encarnações que são preparadas e que nós pedimos também, nós aceitamos esse compromisso. Não sei se essa nossa encarnação é essa que nós vamos rever aquele grande problema nosso, né? Então nós podemos já ter passado por isso, podemos passar no futuro, mas todos nós temos esses compromissos, né? Podemos ter esses compromissos em débito ainda, né? Então ele fala assim: você hoje demonstra indiscutível abatimento, entretanto não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, programou a excursão presente. Tá vendo? Programou, não tem motivo para ficar. Ele sabia, né? Excursão de trabalho, de reajuste. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Fez uma pausa e prosseguiu. Há 80 anos, você era poderoso sitiante do litoral brasileiro. E certo dia, porque pobre empregado enfermo, olha, o empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você com as próprias mãos obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo, por muito tempo. E você implorou assistência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem dos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Então ele vai dizer que ele mereceu, então, ter aquela pena atenuada. Em vez de perder o braço, ele perdeu somente o dedo. Então, nós vamos ver que nós podemos alterar também esse destino nosso, com o nosso esforço, com o nosso trabalho no bem, com o nosso esforço de amar, de fazer a caridade, né? Então, ele vai... Nós vamos falar aqui agora desse livro também, que é muito bom, Vida Feliz, né? Esse é um pequeno livro, né? Uma joia. E ele tem num capítulo, a Joana fala assim: todos sofrem enquanto estão no mundo. Todos nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós planejamos, então o que é fatal na nossa vida é que nós planejamos. Então nós tivemos o livre-arbítrio
de escolher. E muitas vezes também fomos orientados, né? Já que não somos rebeldes, insubmissos, nós aceitamos aquela orientação porque nós sabemos que os espíritos melhores, mais sábios, mais maduros do que nós, se preocupam conosco. Então, quando nós, no plano espiritual, percebemos isso, nós aceitamos sugestões, né, para poder crescer nesta encarnação. Então, muitas vezes nós não escolhemos, mas aceitamos passar por aquilo, nos comprometemos com esses benfeitores, né, que estão sempre ao nosso lado, nos abençoando e esperando a nossa vitória, né, diante das fatalidades que nós escolhemos, né? Então, fatal é o que nós escolhemos, senão nós fatalmente passaremos. Mas também nós vemos que pode ser alterado de acordo com o nosso comportamento. E podemos, a fatalidade maior que é a morte, nós podemos acelerar ela, ou seja, chegar como suicidas indiretos até, se for muito cedo, e podemos também postergar, ou seja, receber moratória. Tudo isso é muito dinâmico, né? Então ela fala assim: todos sofrem enquanto estão no mundo. A dor é um método eficiente para a renovação. Quando falecem os benefícios do amor não vivido. Então é uma substituição. Na verdade, nós deveríamos viver o amor. Nós deveríamos aprender através da vivência do amor. Diante desta fatalidade inevitável, né, que o espírito enfrenta nos mais variados matizes, cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. Aí vamos lembrar até uma parte interessante, né? Que o Chico Xavier, todo mundo sabe também que estava naquele avião, né? Começou a entrar naquele clima coletivo de todo mundo gritar, e aparece o Emmanuel e ele fala: Emmanuel, eu vou morrer. E ele fala: morra com dignidade, né? Morra em silêncio, morra, né, orando, né, na dignidade e confiança. Então nós também podemos passar pelas aflições com dignidade e confiança, né? Sofrendo, sentindo a dor, mas a dor nós não podemos fugir da dor, mas nós podemos regular o sofrimento. Nós não podemos nos desesperar. Uma dor chega, a gente não precisa se desesperar. Sobretudo nós que sabemos, né, que a vida continua e que todos nós passaremos por vários problemas. Nós não podemos nos surpreender com as dificuldades da vida. Então nós temos que realmente, na hora que nós somos frustrados por algum momento, seja numa limitação física, numa dificuldade financeira, numa pessoa que nós temos um luto, ou a pessoa que também nos abandona, que nós sentimos uma dificuldade muito grande, né, moral, tudo isso deixa a gente muito triste, nós sofremos realmente, mas não podemos nos entregar àquela tristeza, nós temos que lutar para voltar a sorrir, a ter uma alegria de viver, né? A nossa natureza é a alegria de viver. Então nós temos que, em todos os momentos, cultivar cada vez mais essa alegria. Então, como ela fala, né? Receber essa dor com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral, passam deixando resultados conforme
o grau de elevação pessoal. Então, a maneira mais segura de medir o grau, né, de aferir o grau de moralidade, o grau de maturidade é uma dor, né, que nos visita. Como que nós vamos nos comportar diante dessa dor? Através do qual foram recebidas. Então, o grau de elevação pessoal, através do qual foram recebidas. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios da injunção expungitiva e segue adiante encorajado. Então, essas são as nossas reflexões para esse encontro de hoje, né? Para o grupo o grupo Redenção, com quem nós estamos conversando. Que essas reflexões possam cair em nossos corações, possam vibrar em nossa mente, né? Aos pouquinhos nós vamos nos conformando, nos ligando a esses benfeitores, recebendo essas intuições, essa ajuda. Sobretudo agora, né, nesses momentos difíceis que todos passamos. Existe uma dificuldade que está envolvendo a todos nós, né? A dificuldade da pandemia, desse vírus que está aí ao nosso lado, em todo momento. O outro que seria para nós uma figura para abraçar, para nos trazer carinho, para nos amar, né, nos entender, e para que nós pudéssemos amar também ele, essa troca, né? Nós vamos amar o outro, nós vamos abraçar, nós vamos procurar o outro. Esse outro agora pode parecer para nós um possível vetor da doença, né? Então nós temos essa dificuldade. Parece que todo mundo vai nos prejudicar, vai trazer a doença para nós, né? Isso aí não é verdade, né? Nós não podemos acreditar nisso, né? Nós temos que confiar que o outro continua sendo um amigo, um ente querido, um familiar, né? Credor e de todo carinho nosso. E também nós podemos procurar para nos aliviar dos momentos mais difíceis. Mas é um momento difícil para todos nós, né? E dentro dessa dificuldade ainda tem as nossas dificuldades pessoais. Muitas pessoas estão passando por problemas financeiros e muitos problemas de crise de casal, né? Dificuldade daquela pessoa que você gosta tanto, de repente você desconhece, ou a pessoa te desconhece, te ignora. Então é muita coisa, muito, 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 muito difícil esse momento que nós estamos passando. E para tudo isso, nós precisamos também, para enfrentar essa crise, esses momentos difíceis, nós precisamos de preparação, né? Então, se o momento está difícil, vamos colocar mais oração, mais prece, né? Vamos orar muito mais, vamos meditar mais, vamos ter mais tranquilidade, né? Esse momento o momento pede calma, pede para a gente ficar mais calmo, para não reagir muito com o nosso lado mais inferior, né? Porque todos temos um lado inferior, então nós vamos pensar melhor no que nós vamos falar, nas relações. Se era para ter um comportamento mais estudado, mais pensado, agora é mais ainda, nós temos que pensar mais ainda na hora de nos colocarmos para o outro. Então é isso que a vida está nos pedindo agora. E com a ajuda dos bons espíritos, esses momentos, né, que são fatais também, todos nós como grupo pedimos para passar por isso, então nós também vamos receber nesse momento as bênçãos, né, dos nossos amigos espirituais, para nos intuir, para nos preparar
para que nós possamos dar respostas mais de acordo com o nosso, né, a nossa maturidade moral. Então, que Jesus nos abençoe, nos abrace nesse momento, lembrando que todos nós, quando dormimos, desdobrados, não existe o vírus. Nós podemos nos abraçar na hora que nós estamos desdobrados. Então, que nós possamos, lembrando disso, agradecer a Jesus pelo esse nosso encontro. Muita paz para todos.